Esse é um mês especial para todos aqueles que são protestantes. Nós comemoraremos durante esse mês, no final desse mês, os 500 anos da Reforma Protestante. E por essa razão nós temos nos voltado para os 5 solas da Reforma, os quais resumem, sintetizam o pensamento reformado no que diz respeito à nossa salvação e no que diz respeito à maneira como nós devemos viver. Durante esse mês, nos últimos domingos, nós já nos voltamos para alguns desses solas. O primeiro sermão dessa série, o sermão que abriu essa série, falou sobre o fundamento da autoridade, sola escritura. E o pastor Heber disse e nos lembrou que somente a escritura é a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática. E que nada pode ser colocado acima da Escritura, nem a tradição da igreja, nem qualquer outro tipo de documento ou qualquer outro tipo de discurso pode ter uma autoridade que suplante a autoridade das Escrituras. Na sequência nós vimos que nós temos também apenas um mediador dessa autoridade, que nós temos apenas Cristo como sendo o nosso mediador. A igreja não pode mediar a nossa relação para com Deus. Nenhum outro tipo de pessoa pode mediar essa nossa relação para com Deus. E Cristo é tudo que nós temos e também tudo que nós precisamos, tanto para a salvação da nossa vida como para a plenitude do nosso ser. Nós não precisamos de mais nada nem de ninguém. A sua obra é suficiente e nós precisamos apenas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos descansar e que importa que nós sejamos salvos a não ser o nome de Cristo Jesus. Vimos ainda que o crédito dessa autoridade é a graça de Deus. Eu espero ter deixado claro na leitura do primeiro texto que de fato nós não temos como nos aproximar diante de Deus e com as nossas obras ganharmos qualquer tipo de mérito ou qualquer tipo de crédito com o Senhor. E hoje nós nos voltaremos então para o instrumento dessa autoridade. No próximo domingo encerraremos essa série falando do propósito dessa autoridade. Permita-me dizer algumas coisas sobre a nossa mensagem de hoje. A primeira delas é que quando eu me deparei com esse tema, quando eu vi que eu ia pregar nesse tema, eu disse, eita, peguei agora. Porque se vocês observaram bem, esse tema eu já tratei, ou já falei sobre ele em mensagens anteriores. Na nossa série, O que é ser reformado, na parte 4, eu expus o texto que é o texto clássico que ajudou a Lutero, que Lutero foi redescoberto por esse texto, pela mensagem da graça, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Então, essa mensagem está na internet, você pode acessá-la e você pode assisti-la se você ainda não fez. Essa é a primeira coisa. Eu ainda falei também no texto que nós lemos o segundo texto da nossa ordem de culto. Falei isso na série O Escândalo da Cruz, é o sermão 2, é a segunda parte dessa série, onde eu expus e falei sobre a justificação também pela fé e como nós somos justificados. Então, você precisa, se não assistiu, você precisa voltar lá e assistir esse texto. E eu digo isso pela seguinte razão. O sermão de hoje, o assunto é o mesmo. E eu fiquei a pensar como que eu posso tratar da mesma coisa de maneira que não seja repetitivo. E a maneira como eu vou fazer isso, então, é exatamente assim. Primeiro nós vamos nos voltar para exatamente a questão histórica. Já que nós estamos tratando de reforma protestante, e o pastor Heber tem feito isso nas mensagens anteriores, eu vou me valer um pouco de teologia histórica. Depois nós passaremos então para a verdade bíblica, e veremos como Lutero foi redescoberto por essa doutrina da justificação pela fé, como os ensinamentos que ele teve lendo Agostinho e sobretudo lendo Paulo, abriu a sua mente para que pudesse então compreender essa doutrina, e isso despertou e culminou com a reforma protestante. E depois nós nos voltaremos para algumas aplicações para os nossos dias. No entanto, uma parte que eu vou gastar mais tempo é então na primeira
parte e uma outra um pouco maior também na terceira parte. Não vou me ater então tanto quanto na explicação e na exposição da teologia bíblica, pela razão que eu já lhes falei, porque eu já tratei sobre isso e você pode voltar então nesses sermões anteriores que eu acabei de mencioná-los. Então você pode fazer isso. Se você está assistindo pela internet, pode fazer isso também. E se você não assistiu esses sermões, pode voltar lá e assisti-los. E se você já assistiu, então esse sermão vai ajudar a conectar todas as coisas, ok? Vamos ao texto então da nossa mensagem de hoje. E esse é o texto da mensagem de hoje. Versículo de número 25 do capítulo 4 de Romanos diz assim, e eu vou lê-lo a fim de apresentar o contexto. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Acabamos de cantar isso. Texto básico. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, preste atenção nessa palavra, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. É teu povo, ó Pai, aqui presente, reunido a fim de ouvir a tua voz. Esse é um tema tão importante para o entendimento da maneira como o Senhor resolveu nos reconciliar contigo mesmo. Mas esse é um tema também que tem tudo a ver com a maneira como nós temos vivido nos últimos dias. Esse é um tema que tem tudo a ver até mesmo com os nossos dilemas emocionais, com as nossas angústias. Ó Deus, dá que nessa manhã o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, para que nós tenhamos condições de contemplarmos as maravilhas que foram apresentadas na Tua lei e que foram melhores entendidas no Teu Evangelho. Fala as nossas vidas, fala ao nosso coração. Nós te pedimos isso, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria então começar hoje a nossa mensagem fazendo uma enquete. Eu queria que vocês realmente votassem, tá? E são 3 afirmações e o papel de vocês é exatamente anotarem aí em um cantinho, ou pelo menos na memória, se o que eu vou dizer para vocês é mito ou verdade. Vamos à primeira informação. Primeira informação. A Igreja Católica não acreditava na redenção através da obra de Cristo. O verbo aqui está no passado, acreditava, porque, como eu disse, eu vou me referir basicamente ao tempo da Idade Média na qual Lutero vivia, século XVI. Mas isso também se aplica aos dias de hoje, pois as coisas não mudaram. Isso é mito ou verdade? Então, pode votar. Tem 3 segundos. 3. Vamos à segunda. A Igreja Católica não acreditava na salvação pela graça. Mito ou verdade? Ok? Terceira. A Igreja Católica não acreditava na justificação por meio da fé. Mito ou verdade? Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas 3 perguntas, essas 3 afirmações, melhor dizendo, aqui em cima do nosso slide. Nós vamos à nossa exposição e aí depois nós voltamos a essas afirmações. Vamos fazer isso então, e aí a gente vai, depois nos voltaremos para essas afirmações. Mas antes, permita-me recapitular a mensagem, um ponto pelo menos da mensagem anterior que nós aprendemos com o pastor Heber. Domingo passado ele falou sobre a salvação pela graça, somente pela graça.
E ele disse uma coisa muito importante, que nós já dissemos isso em outro momento, mas eu queria retomar esse tema novamente para nós introduzirmos e darmos continuidade à nossa mensagem nessa manhã. Ele nos lembrou que antes da boa nova existe uma má velha. E a má velha é que você é um pecador. Ele deixou isso bem claro no início da sua mensagem, de que nós estamos perdidos sem a graça. Isso quer dizer que você não está doente, mas espiritualmente morto. Foi isso que Paulo apresentou no capítulo de número 2 de Efésios. Que você não está apenas precisando de alguns ajustes. Não, sem a graça de Deus você é um ímpio e você está perdido. Que você não está apenas desorientado, ao contrário, você está totalmente perdido. Totalmente perdido. Bem, diante dessa descrição, e essa foi a descrição que o apóstolo Paulo nos apresentou no capítulo 3 de Romanos, essa é a pergunta que surgiu para Lutero e que também surge para nós. Como um pecador pode sobreviver no julgamento de um Deus santo e justo? Se nós somos o que Paulo disse que nós somos, e eu acredito que nós somos isso, e eu acho que você tem uma ideia de fato de quem você é, e do quão mal você é no seu coração e na sua vida, então como que isso pode acontecer? Como que nós podemos ser justificados diante de Deus? Como nós podemos nos apresentar nesse tribunal de Deus, sendo que Ele é santo, Ele é justo? Ele não deixará passar nenhuma das nossas falhas. Bem, a resposta da teologia vigente do século XVI era que nesta vida o cristão está suspenso entre a graça de Deus, a qual era mediada pelos sacramentos, e o juízo de Deus. Permita-me explicar isso de uma forma mais detalhada. A solução para esse problema, ou a resposta para essa grande questão, começava então através dos sacramentos, que tinham seu início no batismo. A Igreja Católica da época acreditava que o batismo era o meio pelo qual nós recebíamos essa graça. No batismo, essa graça era colocada dentro de nós, ela inundava o nosso ser. No batismo, essa graça era infundida dentro da nossa vida. E nós recebíamos então essa graça, e nós começávamos a então cooperar com essa graça. Eles usavam uma palavra latina para cooperação, que mostrava que, na verdade, a salvação se dava entre o desenvolvimento dessa graça de Deus nas nossas vidas, o qual vinha com a cooperação do ser humano. Você recebia essa graça, e você desenvolvia essa graça na sua vida. E isso então fazia com que você pudesse se apresentar diante de Deus justo. Mas é verdade que alguns pecados poderiam matar essa graça. Por isso que alguns pecados eram colocados como sendo pecados mortais. No entanto, essa graça poderia ser ressuscitada através de outros sacramentos, como por exemplo, a penitência. E essa é a situação. Você recebe a graça do Senhor que é infundida dentro do seu ser. Você coopera para o desenvolvimento dessa graça. E você cresce nessa graça. Ao ponto de que você se apresenta diante de Deus com essa graça desenvolvida e assim justo diante de Deus. No entanto, nós chegamos ao curioso caso de Martinho Lutero. Envolto nessa teologia, Martinho Lutero se via com um problema, porque ele tentava cooperar com essa graça, mas ele sempre achava que ainda não era o suficiente. Isso trazia uma angústia à sua alma, porque ele não tinha certeza de que a sua cooperação de fato satisfaria a justiça de Deus. Por essa razão, ele escreveu certa vez: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, na definição de pecado da Idade Média,
Eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência, e não tinha confiança de que os meus méritos poderiam então satisfazê-lo. Ele entendia que o seu desenvolvimento, a sua religiosidade, os seus jejuns, todo o sacrifício que ele prestava diante de Cristo, isso trazia algum mérito na sua relação para com Deus. Mas a dúvida que pairava sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, é se isso de fato satisfaria a justiça de Deus. Isso fez com que ele vivesse em uma profunda angústia. Se você ler a história de Lutero, você vai perceber que ele era um homem perturbado, um homem angustiado. Ele se via o tempo todo diante do tribunal de Deus, e quando ele olhava para a ira de Deus, que seria descarregada sobre os filhos da desobediência, ele se via como um desses filhos. Mesmo diante de tanta dedicação. Até que então, em 1512, aos 26 anos de idade, ele foi então convidado para ser professor de estudos bíblicos em uma universidade na Alemanha. A sua tarefa era expor e estudar basicamente 3 livros da Bíblia: o livro de Salmos, Gálatas e Romanos. A fim de desenvolver os seus estudos, ele também começou a estudar o pensamento de Agostinho. E ele começou a se voltar para essas coisas e estudar esses textos. Até que ele chegou então num texto que é o texto mais famoso dos seus escritos, que ele se refere a ele várias vezes. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E no versículo de número 17 ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nessa época, Lutero não conseguia entender como essa justiça de Deus poderia ser uma boa nova. Ele olhava para esse texto do apóstolo Paulo e ele ficava confuso. Ele chega a dizer que ele odiava o apóstolo Paulo por tamanha confusão. Ele já tinha descoberto, entendido que a lei serve para a nossa condenação, mas agora ele se vê diante de um texto que apresenta também o Evangelho nos condenando. Porque a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, e essa justiça de Deus, ela vem não ao nosso encontro, mas ela vem de encontro à nossa vida, e ela parece nos apresentar um cenário terrível. E isso é uma boa nova. A definição de justiça estava claramente apresentada por Paulo no livro de Romanos. No entanto, a sua interpretação viciada da época não fazia entender e enxergar. E ele fala sobre isso. Ele diz, olha só o que ele diz, as suas palavras são: eu odiava a palavra justiça de Deus, que pelo uso e costume de todos os meus professores, era exatamente assim que ela era definida no seu tempo, fui ensinado a entender filosoficamente essas duas palavras, como referência à justiça formal ou ativa. Como essa justiça, diz ele, apresenta um Deus que é justo e que pune pecadores injustos. A definição de justiça da época passava por duas coisas. Primeira, justiça era definida como sendo um atributo de Deus. Deus é justo no seu ser, Deus é justo na maneira como Ele trabalha. Tudo que Ele faz é com justiça. Em outras palavras, justiça é um atributo inerente ao próprio Deus. Mas Ele não é apenas um ser justo, Ele age sempre com justiça. Isso quer dizer que a sua santidade o leva sempre a punir o pecador. E como isso pode ser uma boa nova, um Deus justo que pune pecadores injustos? Isso não pode ser uma boa nova, Lutero dizia. Até que então ele compreendeu, e esse foi o grande salto, até que nós poderíamos dizer que
A ficha caiu. E esse é o próximo ponto. A ficha de Lutero caiu. Bem, eu queria dizer aos jovens, aos adolescentes e às crianças o que essa frase significa. A ficha caiu. Então, mais ou menos quando o Dr. Aldo era da idade de vocês, havia esse aparelho aqui que também chamava-se telefone, tá? Ele era enorme. Nessa época se usava isso aqui, uma ficha, tá? Esse aparelho ficava normalmente nesse outro aparelho que chamava-se orelhão. E acontecia que você então colocava uma ficha, e a ficha caía primeiro em um determinado lugar, e depois que a ligação era completada, eu acho que era assim, tá? Eu não entendi muito, eu não vivi essa época. Então, depois pode conversar com o Dr. Aldo, quem tiver dúvida ele explica melhor. Aí a ficha então, ela caía, a ligação era completada. Então, a partir disso, criou essa expressão, a ficha caiu, tá? Quando alguém demora de entender alguma coisa, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, fala, não, demorou de cair a ficha. Quando é lá na Bahia, sempre cai a ficha rapidinho. Então, por isso que surgiu essas duas expressões, demorou de cair a ficha e, nossa, a ficha caiu rápido. Para Lutero, demorou de cair a ficha. Tá? E essa ficha só caiu quando ele se voltou para Romanos, capítulo de número 1, versículo 17, versículo de número 18, que trouxe essa angústia para a sua alma, mas ele continuou estudando a carta. Até que chegou no capítulo de número 3, é o texto que está aí na sua ordem de culto, que ele entendeu que um outro elemento poderia ser usado para definir essa justiça. E esse elemento é a graça de Deus. Veja aí, pegue sua ordem de culto. Eu não vou falar sobre esse texto, como eu falei. Tem uma mensagem sobre esse texto, você pode assisti-la depois. Mas olha só, versículo de número 20 diz assim: porque ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A gente não pode então ser justificado por essa lei. Então, por que nós somos justificados? Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. É o versículo de número 25, que vai mostrar como Cristo se entregou por nós. Ele foi a propiciação. E é por essa ação de Cristo que nós somos justificados. E aí, então, a graça aparece no versículo de número 26. Versículo de número 26 diz, então, que esse sacrifício de Cristo, realizado fora de nós, possibilitou que Deus fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é justo porque ele pune o pecado. Ele é justo porque isso ainda faz parte do seu caráter, isso é um seu atributo. Mas ele não é apenas justo, ele também é justificador, porque ele providenciou um meio para a nossa justificação. E esse meio é a obra de Cristo. E então Lutero entende isso e diz, não, nós somos justificados então pela fé. E aí exatamente depois de dizer tudo isso nesses capítulos, que o apóstolo Paulo vai então agora recapitular exatamente essas verdades que ele vem trabalhando até então. E aí nós chegamos então no capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não é justificado pelas obras, não é justificado pelos méritos. Não, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não entenda a paz aqui no sentido de que você agora tem a paz de Deus no seu coração. Você andava atribulado e agora você alcançou a paz. Lutero vivia atribulado, mas agora ele entendeu o evangelho e ele alcançou a paz no seu coração. Não! A Bíblia fala desse tipo de paz, mas essa não é a paz que aqui Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que havia uma guerra entre você e Deus, que Deus era o seu inimigo, que Ele estava muito bravo com você, de que você estava acumulando sobre a sua vida a ira dEle, e haveria um momento onde Ele descarregaria essa ira sobre você. No entanto, por causa do sacrifício de Cristo, a sua ira foi derramada sobre Ele. E agora,
Você não é mais inimigo de Deus, mas amigo de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olhe para a cruz e veja na cruz um pano branco estendido em sinal de paz. Se lá no Antigo Testamento, naquele tempo onde Deus descarregou a sua ira sobre a geração de Noé, Ele colocou no céu um arco, que é o arco-íris, dizendo: eu estou estabelecendo a paz com vocês. Agora no Novo Testamento Ele finca na história da humanidade uma cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós estamos vendo um pano branco que foi estendido dizendo: agora eu estou em paz com vocês. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembra? Um dos problemas da angústia de Lutero é exatamente a incerteza do futuro. Eu vou me apresentar diante do tribunal de Deus, e o que me garante que eu terei esperança? Paulo diz: há uma razão para nós termos esperança, e essa razão é a cruz. Colocando isso de forma sistemática, nós poderíamos dizer que nesse curioso caso do Martinho Lutero, ele descobriu 3 coisas. A primeira é que a justiça de Deus, ela é através da graça. A segunda, que a justiça, ela também é por meio de Cristo. E a terceira é que a justiça é pela fé. Essas são as 3 lições que Lutero aprendeu com o apóstolo Paulo. A primeira, então, é que Paulo nos deixa bem claro que todos nós somos pecadores e incapazes de glorificarmos a Deus. Nós não conseguimos glorificar a Deus como nós deveríamos. E nós estamos não apenas diante dos homens, nós estamos coram Deo, ou seja, nós estamos diante de Deus. Todas as nossas obras são apresentadas também diante de Deus. E essas obras, elas não têm valor quando o assunto é a justificação diante do Senhor. A justiça também é por meio de Cristo. A teologia medieval pensava que a graça era uma qualidade que nós tínhamos, que Deus infundia dentro de nós, que nós poderíamos então desenvolvermos essa qualidade e que nós poderíamos ser justificados por meio dessa graça que nós cooperamos para que ela pudesse ser desenvolvida dentro de nós. E que essa graça possibilitava uma vida justa. E Lutero diz: não é assim. Na verdade, o que nos justifica não está dentro de nós, está fora de nós. E isso aqui, gente, é o distintivo do pensamento de Lutero e a grande contribuição que ele deu para a teologia da justificação pela fé somente. Porque Lutero, a igreja até então entendia que o que fazia com que você fosse se tornasse justo diante de Deus era o desenvolvimento dessa graça interna. E Paulo diz, tem a ver com graça, mas não é uma coisa interna. É uma graça que está fora de nós. Por isso, a linguagem aqui não é uma linguagem de hospital, em que você tem um problema que é o pecado, a graça vem e te cura e agora você desenvolve essa graça. Não. A linguagem aqui é de tribunal. É por isso que ele disse, essa é a sua famosa frase, ao mesmo tempo justo e pecador. Porque você é um pecador, assim como eu sou um pecador. Agora, no tribunal de Deus, nós somos, por causa das obras de Cristo, nós somos declarados justos. Justos. Isso significa que Deus não leva em conta o seu pecado
por causa da obra de Cristo. Ele não é mais contra você. É por isso que Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tinha todos os motivos para ser contra nós, mas por causa de Cristo, Ele agora passou a ser por nós. Então Lutero entendeu que justificação é uma mudança não de vida, mas de status. Diante do tribunal de Deus você é declarado justo. Ponto. Isso não é algo que você desenvolve. E aí ele continua dizendo que essa justificação, ele entendeu à luz de Paulo, ela é pela fé. No período medieval, a fé era entendida normalmente como sendo uma virtude. E aqui vem outra contribuição de Lutero, porque ele diz, não, fé não é uma virtude. E ele entende fé no sentido aqui, apresentado por Paulo, conectado à ideia de justificação, como sendo fidúcia. Isto é, fé é descansar, é confiar na obra de Cristo. Por isso que a justificação, diz Lutero, ela é passiva. Você chega diante de Deus, você não tem boas obras, você não tem mérito nenhum. E o que é que você faz? Você crê. E o que é crer, segundo Lutero? É você confiar, é você descansar naquilo que Cristo fez por você. E isso então é fé. A justiça, ela se dá então pela fé. Aí então a gente volta à nossa questão inicial e a gente volta então à nossa enquete. Está aí com papel? Vamos agora à correção, precisa tirar mais de 7. Tá? Vamos à primeira pergunta então. Primeira afirmação, melhor dizendo. A Igreja Católica não acreditava na redenção através da obra de Cristo. Mito ou verdade? Mito. Segunda afirmação. A Igreja Católica não acreditava na salvação pela graça. Mito ou verdade? Mito. Terceiro. A Igreja Católica não acreditava na justificação por meio da fé. Mito ou verdade? Mito. A Igreja Católica acreditava em todas essas três coisas. Na verdade, que se você for ver a história da igreja, você vai perceber que isso está, essas coisas estão lá apresentadas de forma mais profundamente claras. Por quê? Se você leu a história da igreja, você vai, por exemplo, lembrar que havia um teólogo chamado Pelágio que dizia que Cristo, ele era um facilitador do processo de justificação. No entanto, ele não era bem necessário. E a igreja se levantou dizendo, não, isso é heresia. Cristo é sim necessário. A salvação é por meio de Cristo. A igreja nunca disse que você é salvo pela sua própria retidão. Não, você precisa de Cristo. Eles diziam. O mesmo Pelágio dizia que nós não nascemos assim com todos os efeitos do pecado. E que nós então poderíamos desenvolver essa graça de Deus. E a igreja disse, não. Isso não pode ser assim, isso é heresia. Nós não conseguimos nos apresentar diante de Deus com as nossas próprias obras. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que ela seja infundida dentro de nós. Nós precisamos que ela inunde o nosso ser, para que a gente possa ter salvação, para que a gente possa se apresentar diante do tribunal de Deus, e assim sermos considerados por Ele justos. Nós precisamos da graça. A igreja dizia que nós precisávamos da fé. Inclusive, eles diziam que a fé, ela é o início da justificação. Eles diziam que a fé é o fundamento da justificação. Eles diziam que a fé era a raiz da justificação. Você não consegue se apropriar dessas coisas a não ser pela fé. Você precisa da fé. Por isso, mito ou verdade? É mito. Agora, o que é verdade? É verdade que a Igreja Católica dizia que a justificação não era somente através da obra de Cristo.
Ah, isso é verdade. É verdade também que ela dizia que a justificação não era somente pela graça de Deus. É verdade também que eles diziam que a justificação não era somente por meio da fé em Cristo. Isso é verdade. É verdade também que eles diziam que Cristo mais retidão é igual a justificação. Eles diziam também ainda que graça mais mérito é igual a justificação. E eles diziam ainda também que fé mais obras é igual a justificação. E o que Lutero disse é que Cristo somente, Lutero e os reformadores depois, que vieram posteriormente, Cristo somente para a nossa justificação, graça somente para a nossa justificação, fé, fidúcia, confiar, descansar na obra de Cristo somente para a nossa justificação. A igreja dizia, nós precisamos da nossa retidão, e Lutero dizia, não, nós não precisamos da nossa retidão para a nossa justificação. A igreja dizia, nós precisamos nos apresentar diante de Deus, e nós precisamos ter méritos para merecermos essa salvação. E aí Lutero diz, não, nós não precisamos dos nossos méritos. Nós nem os temos. A igreja dizia, nós precisamos das nossas obras para a justificação. Por isso, seja ativo na sua vida. Se entregue às ideias religiosas. E Lutero diz, os reformadores posteriores, não. Nós não precisamos para a nossa justificação. Um panorama então seria isso aqui. Visão católica e visão luterana da justificação. Para a igreja católica, é um ato de cura. Deus então coloca graça no seu coração e te cura desse problema do pecado. E agora te convida para poder desenvolver essa graça. E aí a visão luterana diz, não, isso é um ato forense, totalmente forense. Isso tem linguagem de tribunal e não de hospital. Deus simplesmente por causa da obra de Cristo te declara justo. Você vai continuar pecando? Sim. Agora você tem um outro status. Essa é a questão que eles colocam. A justiça é inerente, ela é colocada dentro de nós. Paulo diz não, e Lutero segue também dizendo não, ela é fora de nós. A obra aconteceu lá na cruz, nós fomos justificados lá na cruz. E essa é a razão pela qual uma das últimas palavras de Jesus na cruz é tetelestai, está consumado. Pronto, os nossos pecados foram perdoados na cruz. Definitivamente, uma vez por todas, na cruz. Isso é uma coisa que aconteceu fora de nós. A justiça é transmitida e eles disseram não, ela é imputada em nós. Começa pela fé e continua pelo sacramento e pelas obras, e eles disseram não, é pela fé somente. Justificados agora com base naquilo em que nos tornaremos, ou seja, você recebeu essa graça e agora você vai usar o seu potencial para se tornar um justo diante de Deus. E ele diz, não, nós somos justificados com base na obra completa de Cristo. Na visão católica, e essa era a angústia de Lutero, é um futuro incerto. Porque hoje você se apresenta e você se acha justo diante de Deus. Mas daí você peca. E você sente a agonia de perceber que a ira de Deus pode vir sobre a sua vida. E isso fazia com que ele vivesse angustiado o tempo todo. Disse para você naquela primeira mensagem lá de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que era normal ele voltar ao confessionário depois de ter saído dele, antes mesmo de chegar nos seus aposentos. No meio do caminho, 30 segundos depois, ele voltava novamente e dizia, eu preciso me confessar novamente, porque pode ser que eu tenha esquecido algum pecado. A história diz que um dos seus sacerdotes disse assim, Lutero, irmão Martinho, vá para casa, cometa um adultério, mate a sua mãe, mate o seu pai. E aí depois que você fizer essas coisas, você vem aqui se confessar comigo.
Mas enquanto você não fizer essas coisas, então não vem encher minha paciência. Pare de vir aqui com esses seus pecados falsos. Porque ele se via nessa situação de angústia e de incerteza. Até que ele entendeu que ele é justificado pela fé somente. Ele é justificado pelo que Cristo fez na cruz. E agora, de uma maneira paradoxal, ele se vale, se apropria, toma posse dessa graça de forma passiva. Porque a fé é uma confiança que nós temos na obra de Cristo, que vem do próprio Deus. Passivamente, Paulo nos convida a termos fé na obra de Cristo Jesus. E a gente descansa. O que me dá a certeza de que eu me apresentarei diante do tribunal de Deus e não serei consumido pela sua ira, é que ele olha para a obra de Cristo perfeita e não para as minhas obras. Porque senão, talvez não teria nem culto hoje, porque não teria pregador. E para não ficar sozinho nessa, nem gente para ouvir também, né? Seríamos consumidos pela ira de Deus, se fôssemos baseados nas nossas próprias obras. Bem, agora isso nos leva a algumas aplicações e eu queria mostrar para vocês como isso tem tudo a ver com a nossa vida. Primeira, justificação e salvação. Justificação e salvação. Se a salvação está nas suas mãos, você vai viver sempre nessa angústia. E o convite, então, de Paulo, e o convite também dos reformadores é que a gente descanse na obra de Cristo e entenda que a justificação é pela fé somente. Justificação e santificação. Esse é um ponto interessante que eu estava lendo essa semana e me deparei com ele. Porque uma das críticas que os reformadores receberam era exatamente que os reformadores estavam levantando essa bandeira da justificação pela fé somente, porque eles estavam buscando coisas como riquezas e esposas. Essa foi, por exemplo, a crítica de Erasmo, um humanista do tempo de Lutero. Ele dizia, na verdade, o que vocês estão querendo com essa conversa de justificação é aproveitar e usá-la de desculpa para vocês viverem da maneira como vocês querem. E é curioso como é exatamente o contrário. E a reforma mostrou como isso é uma verdade. Por quê? A justificação, primeiro, pela fé somente, mudou a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Porque até então Lutero era um homem dedicado a Deus, mas era sempre em uma relação de barganha. Quando ele entendeu a justificação pela fé e outros entenderam também, eles começaram a servir a Deus com a mesma dedicação. No entanto, agora motivado por uma graça salvífica, como uma gratidão dessa graça salvífica. A resposta não é mais carregada de barganha, mas é fruto de um coração grato que entendeu o que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz. Isso mudou então a maneira como se relacionavam com Deus. Porque agora é mais pelo que Ele é e pelo que Ele fez, do que pelo que Ele pode fazer. Mas isso mudou também a relação para com o próximo. Porque até então, por causa da autojustificação, por causa da autojustiça, cada um está preocupado com o próprio coro. Cada um quer se garantir diante de Deus. Por isso que o monastério está tão lotado de pessoas que vivem do eu para o eu. Dedicadas às obras de caridades, aos jejuns, mas sempre do eu para o eu.
No entanto, a justificação pela fé somente disse não. É pela obra de Cristo. E aí essas pessoas agora se viram mais preocupadas e libertas dessa escravidão. E elas começaram a sair dos monastérios. E elas começaram a ir pelas comunidades. E agora elas começaram a servir o próximo. E do eu para o eu passou a ser do eu para o tu. E isso nos leva à terceira aplicação. A justificação trouxe uma nova perspectiva da missão. Porque agora, como nós estamos libertos da preocupação de vivermos buscando a nossa própria autojustificação, nós podemos agora sair pelo mundo, gastar o nosso tempo servindo ao Senhor, sem estar preocupado do que Ele está pensando, do que nós estamos fazendo. E aí a igreja saiu dos montes e desceu para os vales. A igreja deixou de ser uma igreja voltada para pessoas, para suas espiritualidades individualistas, e passou a agora viver como comunidade. Porque você não tem mais essa preocupação. Agora tem uma última coisa, isso tem tudo a ver conosco. Justificação e emoção. Bem, essa não é a palavra melhor, emoção, tá? Mas é como eu tinha colocado salvação, santificação, missão, então para ficar tudo eu coloquei emoção. Mas eu queria terminar essa mensagem falando de justificação e os nossos problemas existenciais. Pastor, eu acho que agora o senhor vai forçar nessa aplicação, né? Quer dizer que justificação tem a ver com a maneira como nós temos trabalhado, a maneira como nós temos vivido e com as nossas angústias? Sim. Sim, tudo a ver. E a minha esperança é que depois dessa mensagem você saia daqui tendo não apenas a paz com Deus, no sentido de que Ele não está mais em guerra com você, mas a minha oração é que você saia daqui tendo também essa paz que vem de Deus. Permita-me explicar o que eu quero dizer. 500 anos depois que Lutero levantou essa bandeira da justificação pela fé somente, nós ainda estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão querendo provar a si mesmas para outras pessoas, para Deus e para o próximo. 500 anos depois, nós ainda estamos apegados às nossas às nossas tentativas fúteis de autojustificação. Tentativas essas que nos esticam assim até onde não dá mais. E porque a gente quer agradar as pessoas, a gente trabalha demais. A gente quer mostrar que nós temos o nosso valor. E aí a gente vive correndo que nem um louco para dizer: "Oh, olha para mim. Oh, você não está vendo que eu tenho valor? Oh, cadê o joinha?" E a gente vive o tempo todo ainda buscando essa autojustificação. Trabalhamos demais para sermos aceitos. Corremos demais para termos o nosso lugar na sociedade. Porque a gente ainda quer ser notado. A gente ainda tem desejo de ser amado. Tim Keller, naquele livro Deuses Falsos, ele conta a história da Madonna e mostra o quanto ela vive intensamente a vida dela ainda, porque a idade está passando e ela quer dizer: não, eu preciso ainda continuar a ser amada. E ela corre para que isso aconteça. E é assim comigo, é assim com você. A gente vive correndo que nem um louco. A gente vive querendo agradar as pessoas, porque a gente acha que com isso nós vamos
nós seremos mais amados. Nós teremos sentido de identidade, sabe? Vamos nos encontrar. É assim comigo, é assim com você, é assim com todos nós. Só que justificação pela fé somente nos leva a uma coisa que eu já disse na mensagem passada e já devo ter dito pelo menos umas 3 vezes nessa igreja. E eu vou repetir até isso ficar assim, até entrar na sua cabeça e na minha. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E justificação pela fé fala da nossa identidade nele. Em Cristo nós já temos tudo. Mas a gente insiste em achar que a gente fazendo alguma coisa, a gente vai ter isso ou vai ter aquilo. A gente vive buscando o amor quando a gente já é amado. É assim, de marido para com esposa, de esposa para com marido, de funcionário para com patrão, de líder da igreja para com a comunidade, da comunidade para a própria comunidade. Mas a justificação pela fé diz, em Cristo Jesus, nós somos amados. Em Cristo Jesus, nós já temos uma identidade, nós já nos achamos. E o que você precisa fazer? É isso que os reformadores disseram. Parem de correr. Confiem. Tenha fé. Pare de lutar. Confie. Pare de se mostrar. Confie, confie, confie. Vamos ficar de pé? O cântico que nós vamos cantar fala dessas nossas angústias emocionais. E o convite não poderia ser outro a não ser sola fide. Confie, confie, confie. Confie em Deus. Descanse em Deus. Espere em Deus. Confie, confie. Confie. Entenda que a sua identidade passa por aquilo que você é em Cristo. Não pelo que você faz, não pelo que você é, não pela sua história de vida, não pela família na qual você nasceu. Não, não. A sua nova identidade está em Cristo. Confie, confie. Sola fide. Cantemos todos juntos.